A presente tradução inglesa, embora baseada na de 1925, foi amplamente reescrita, como sabemos, pelo Dr. Ernest Jones, 1955. Freud lhe expusera o tema do presente artigo em janeiro de 1914 e falou sobre ele perante a Sociedade Psicanalítica de Viena em 30 de dezembro daquele ano. Escreveu um primeiro rascunho do artigo em fevereiro de 1915, tendo-o submetido à apreciação de Abraham, que lhe enviou extensos comentários, entre os quais a importante sugestão de que havia uma ligação entre a melancolia e a fase oral do desenvolvimento libidinal, página 255. O rascunho final do artigo foi concluído em 4 de maio de 1915, mas, como o anterior, só foi publicado 2 anos depois, bem no início, provavelmente em janeiro de 1895, Freud enviara a Flies uma elaborada tentativa de explicar a melancolia, sob cuja designação ele regularmente incluía o que agora em geral se descreve como estados de depressão, em termos puramente neurológicos. Freud, 1950, rascunho G. Essa tentativa não se mostrou particularmente profícua, mas foi logo substituída por uma abordagem psicológica do assunto. Só 2 anos depois encontramos um dos exemplos mais notáveis de previsão de Freud. Esta ocorre num manuscrito também endereçado a Flies e trazendo o título Notas 3. Esse manuscrito, datado de 31 de maio de 1897, é incidentalmente aquele no qual Freud, pela primeira vez, antecipa o complexo de Édipo. Freud, 1950, rascunho N. O trecho em questão, cujo significado é tão condensado a ponto de ser obscuro em certas passagens, merece ser citado na íntegra, abre aspas. Os impulsos hostis contra os pais, o desejo de que morram, são também um constituinte integrante das neuroses. Vêm à luz conscientemente como ideias obsessivas, na paranoia o que há de pior nos delírios de perseguição, desconfiança patológica de governantes e monarcas, corresponde a esses impulsos. São reprimidos quando a compaixão pelo país é ativa, nas ocasiões de sua doença ou morte. Em tais ocasiões é uma manifestação de luto recriminar-se a si próprio pela morte deles, o que se conhece como melancolia, ou punir-se a si mesmo de uma maneira histérica por intermédio da ideia de retribuição, com os mesmos estados de doença que tenham tido. A identificação que ocorre aqui, como podemos ver, não passa de uma modalidade de pensar e não nos exime da necessidade de procurar o motivo. A aplicação à melancolia da linha de pensamento delineada neste trecho parece ter sido deixada completamente de lado por Freud. Realmente, ele raramente tornou a mencionar essa condição antes do presente artigo, salvo algumas observações num debate sobre
Suicídio na Sociedade Psicanalítica de Viena, em 1910, edição estandarte brasileira, Imago Editora, 1970, quando ressaltou a importância de traçar uma comparação entre a melancolia e os estados normais de luto, declarando, contudo, que o problema psicológico em jogo ainda era insolúvel. O que permitiu a Freud reabrir o assunto foi, naturalmente, a introdução dos conceitos de narcisismo e de ideal do ego. O presente artigo poderá talvez ser considerado como um prolongamento do trabalho sobre narcisismo que Freud escrevera um ano antes, 1914, do mesmo modo que aquele artigo havia descrito as atividades do agente crítico em casos de paranoia. Este vê o mesmo agente em atuação na melancolia, mas as implicações desse artigo estavam destinadas a ser mais importantes do que a explanação do mecanismo de um estado patológico específico, embora essas implicações não se tornassem imediatamente óbvias. O material contido aqui levou à consideração ulterior do agente crítico, que se encontra no capítulo 11 de Group Psychology, 1921. E isso, por sua vez, levou à hipótese do superego em The Ego and the ID, 1923. E a uma nova avaliação do sentimento de culpa. Sob um outro aspecto, esse artigo exigia um exame de toda a questão da natureza da identificação. Parece que Freud se mostrou inclinado de início a considerá-la intimamente associada e talvez dependente da fase oral ou canibalista do desenvolvimento libidinal. Assim, em Totem e Tabu, 1912 até 13, ele havia escrito sobre a relação entre os filhos e o pai da horda primeva, que, no ato de devorá-lo, realizavam sua identificação com ele, e mais uma vez num trecho acrescentado à terceira edição dos 3 ensaios, publicados em 1915, mas escrito alguns meses antes do presente artigo, descreveu a fase oral canibalista como o protótipo de um processo que, sob a forma de identificação, irá depois desempenhar um papel psicológico tão importante. No presente artigo, fala da identificação como uma etapa preliminar da escolha objetal, a primeira forma pela qual o ego escolhe um objeto, acrescentando que o ego deseja incorporar a si esse objeto. E, em conformidade com a fase oral ou canibalista do desenvolvimento libidinal em que se acha, deseja fazer isso devorando-o. E na realidade, embora Abraham possa ter sugerido a relevância da fase oral para a melancolia, o próprio Freud já começara a se interessar por ela, como se demonstra pelo exame disso na Anamnese do Homem dos Lobos, 1918, escrita durante o outono de 1914, na qual aquela fase desempenhou um papel proeminente. Alguns anos depois, em Group Psychology,
onde o tema da identificação é retomado explicitamente em continuação ao presente exame, uma modificação do conceito anterior ou talvez apenas um esclarecimento do mesmo parece surgir. A identificação, aprendemos ali, é algo que precede a catexia objetal, sendo distinta dela, embora ele ainda diga que ela se comporta como um derivado da primeira fase, a oral. Esse conceito de identificação é reiteradamente ressaltado em muitos dos escritos ulteriores de Freud, como, por exemplo, no capítulo 3 de The Ego and the Id, 1923, onde ele escreve que a identificação com os pais aparentemente não é inicialmente a consequência ou resultado de uma catexia objetal, é uma identificação direta e imediata e se verifica mais cedo do que qualquer catexia objetal. O que mais tarde Freud parece ter considerado a característica mais significante deste artigo foi, contudo, o relato do processo pelo qual, na melancolia, uma catexia objetal é substituída por uma identificação. No capítulo 3 de The Ego and the Id, argumentou que esse processo não se restringe à melancolia, mas é de ocorrência bastante geral. Essas identificações regressivas, ressaltou ele, são em grande medida a base do que descrevemos como o caráter de uma pessoa, mas, e isso era muito mais importante, ele sugeriu que as mais antigas dessas identificações regressivas, as derivadas da dissolução do complexo de Édipo, vêm ocupar uma posição muito especial e formam, de fato, o núcleo do superego,